Eu sou o Boff, sou metroviário demitido em 2018 junto com 80 companheiros e esse é o canal do Trans é Revolta. Hoje a gente vai tratar de um tema bastante importante que é a situação da classe trabalhadora no país do ponto de vista dos últimos índices que saíram na última PNAD por parte do IBGE, né? A PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Ela faz uma pesquisa trimestral em diversos domicílios ao redor do país e, enfim, trata de analisar a situação dos trabalhadores ocupados e desocupados, né? Os índices de informalidade, os índices de precarização do trabalho e por aí vai. Isso é muito importante, porque a partir desses dados a gente consegue ver o nível de estrago que a reforma trabalhista, aprovada em 2017 pelo então governo Temer, fez nas condições de vida, de trabalho e das perspectivas da classe trabalhadora para o futuro. Os dados são, por si só, estarrecedores. No período analisado de janeiro, fevereiro e março desse ano de 2019, a gente pode chegar numa avaliação, segundo os dados da própria PNAD, de que, isso inclusive incluindo ali o final de 2018, né, o último trimestre de 2018, que vai de outubro até dezembro, era possível afirmar que 25% da população ocupada, né, da população economicamente ativa, ou seja, em idade de trabalhar, vivia na informalidade, garantia o seu sustento através de trabalhos realizados sem carteira assinada. Isso é o equivalente a 1 a cada 4 trabalhadores brasileiros realizam esse tipo de atividade econômica para poder sobreviver. Esse é um dado bastante escabroso. Se a gente parar para pensar de conjunto, daria para totalizar um conjunto de 39 milhões a mais ou menos 42 milhões, mais ou menos nesse intervalo, de pessoas trabalhando em condições de informalidade sem carteira assinada, alguns deles no setor privado, alguns deles no setor público e muitos deles por conta própria. E a gente, isso é bastante evidente, mas os dados vêm aí para reforçar. Quando você olha nos metrôs, nos centros das cidades, você vê um aumento enorme de trabalhadores informais, de camelôs, marreteiros e esse tipo de função. Obviamente, esse é um tipo de função que leva a uma enorme insegurança, tanto do ponto de vista das condições de trabalho, quanto do ponto de vista da insegurança previdenciária. Muitas dessas pessoas não têm como arcar com benefícios que poderiam ser dados pelo empregador, como, por exemplo, plano de saúde, esse tipo de coisa. E isso faz com que, então, de 39 a 42 milhões de brasileiros estejam na informalidade, fazendo com que quase metade, cerca de 43 a 45% da população ocupada, hoje esteja na informalidade. Por outro lado, tem o dado que também foi dado pelo governo, através do IBGE, que é de que cerca de 13 milhões de desempregados com índice de 12,7% mais ou menos, mas isso obviamente é uma projeção, então muito provavelmente deve ser maior, mas hoje a gente tem um número crescente de desempregados que vão avançando para 13,7 milhões e estão crescendo. Desses setores, é bastante importante a gente analisar um setor específico dos trabalhadores ocupados, em que a gente pode ver de que maneira se plasma a selvageria da situação das relações de trabalho dentro do Brasil. Hoje o Brasil possui 6,5 milhões de trabalhadoras domésticas. Desses 6,5 milhões, mesmo após a aprovação da lei, da PEC das domésticas há um tempo atrás, que levantou a ira e a fúria de muitos grandes magnatas, burgueses, pessoas acostumadas a esse tipo de serviço, realizado de maneira informal, desses 6,5 milhões, apenas 1,7 milhões são com carteira assinada. Todos os outros 4 ponto alguma coisa milhões de trabalhadores, e desses trabalhadores a maior parte de mulheres, quase absoluta, cerca de 90% dos trabalhadores domésticos são mulheres, a maior parte deles sem carteira assinada, na informalidade, da forma que a elite branca escravocrata brasileira sempre preferiu que fosse. Isso demonstra um caos profundo na situação da classe trabalhadora brasileira. Não apenas um caos do ponto de vista da sua desestruturação,
do ponto de vista do acesso aos direitos sociais, do ponto de vista de uma segurança econômica, uma vez que, ao realizar os serviços informais, eles recebem muito menos, têm praticamente quase nenhum direito trabalhista assegurado, e se for por conta própria, como são grande parte dos informais, isso leva a não ter sequer um salário fixo no mês, porque ele é variável e flutua de acordo com as flutuações da economia. Mas isso também leva a uma situação muito difícil para os trabalhadores do ponto de vista da organização e da atuação política. Ter metade da classe trabalhadora brasileira dividida entre empregados e informais, isso contando ainda os 13 milhões de desempregados, os 4,7 milhões de desalentados, que são aqueles que sequer estão procurando emprego, isso faz com que a capacidade de representação e organização desses setores seja muito difícil. E se enganam aqueles que também pensam que essa é uma situação que só afeta os trabalhadores que estão nessa situação de informalidade. Porque essa desestruturação afeta profundamente também os trabalhadores empregados. Porque essa massa de informais e desalentados e desempregados pressiona para que o conjunto dos salários e as condições de trabalho e os direitos sociais aos quais os trabalhadores empregados, efetivos, com carteira assinada têm, sejam pressionados para baixo. É uma coisa muito lógica. Se o desemprego está muito alto, se a informalidade está muito alta, o patrão vai fazer de tudo para diminuir o seu salário, ou fazer o que eles fazem, que é arrochar o seu salário. Enquanto a inflação aumenta, eles não te dão um reajuste que seja condizente com esse aumento de inflação. Ao mesmo tempo, pressionar para que os acordos coletivos ou os funcionários mais novos que entrem aceitem realizar o trabalho com menos direitos e, nesse sentido, rebaixar de conjunto as condições de vida, de trabalho e salariais dos trabalhadores também empregados. O objetivo era muito claro, né? A reforma trabalhista vinha aí para poder desestruturar profundamente a classe trabalhadora, para impedir que ela pudesse realizar um esforço de resistência diante do rolo compressor contra os direitos sociais e trabalhistas e previdenciários, como a gente vê hoje, né? E na esteira desse processo a gente viu um aumento brutal de demissões. Só nesse último trimestre foram adicionados 837 mil novos desempregados no setor da classe trabalhadora economicamente ativa, né? A gente tem então um aumento de cerca de 1,2 milhões de novos desempregados, uma perda de 837 mil postos de trabalho só nos últimos 3 meses. E isso, obviamente, também tinha o objetivo, a reforma trabalhista, de impedir o acesso dos trabalhadores à justiça, né, na medida em que realizava uma ameaça muito clara, que era que, caso um trabalhador processasse as empresas e os grandes grupos aos quais eles estavam ligados, eles deveriam arcar com os custos processuais. Isso diminuiu brutalmente o acesso dos trabalhadores à justiça, na medida em que eliminou um preceito básico da justiça do trabalho, que é a proteção ao setor mais fraco na relação trabalhista, que é o trabalhador. Não é o que detém o capital, não é o que detém a empresa. Além com a reforma trabalhista e esse processo de desestruturação, além de propiciar novos embates, como aqueles relacionados ao aumento, né, do papel de empregadores por parte de aplicativos de serviços, como o Rappi, né, o Uber, o iFood, o 99, que hoje tentam por todas as vias apagar o vínculo empregatício que obviamente possuem com os trabalhadores que estão ali prestando serviço para essas plataformas, que tem que se submeter à avaliação e às seleções deles. Então isso ajudou a que houvesse um processo de reestruturação bastante grande, desestruturação, desarticulação da classe trabalhadora. Ao mesmo tempo que a gente vê isso, é bastante importante chamar a atenção para de que maneira a esquerda brasileira tem refletido. E a esquerda eu digo no sentido bem amplo, assim, porque na medida em que é bastante alastrado, acho que não faz muito sentido que se nomeie quais são os grupos, né? A informalidade e a precarização do trabalho começou muito profundamente no governo do PT, com o apoio do PCdoB, que são os dois maiores grupos de centro-esquerda que estão hoje nas maiores centrais sindicais do país, a CUT e a CTB. E do ponto de vista, então eles têm responsabilidade nisso, nesse processo, não é de hoje.
e também a sua resistência é uma resistência muito pouco organizada, justamente porque tem um compromisso de tentar negociar com as patronais a sua própria sobrevivência como setores sindicais, como, na minha opinião, burocratas sindicais, pelas costas dos interesses dos trabalhadores, e os setores da esquerda como PSTU e PSOL seguem a sua toada apesar de uma atuação no parlamento e nos sindicatos, bastante atrelada às regras do jogo do parlamento, bastante atrelada às regras do jogo da estrutura sindical engessada e que representa, em sua maior parte, trabalhadores de setores um pouco mais confortáveis do que aqueles trabalhadores precarizados, informais, de serviços, né? E isso acho que é uma reflexão que todo trabalhador sério dessas organizações tem que se fazer, ou seja, o que a esquerda tem feito, né? Muito pouco, tanto do ponto de vista das reflexões, quanto do ponto de vista das ações políticas para poder tentar estabelecer um nexo, um laço entre esses setores de trabalhadores informais, precarizados e desempregados e os trabalhadores empregados. E isso é absolutamente crucial para poder pensar uma resistência não só no longo prazo, mas inclusive para a reforma da Previdência nesse momento. Ou seja, vários movimentos históricos da classe trabalhadora, dos oprimidos, deixaram lições aí. Movimentos na época dos cordões industriais chilenos, na época da crise do enfrentamento, né? Na época de Pinochet e Allende, e os grupos que organizaram os então chamados cordões industriais no Chile, na época dos Panteras Negras, enfim, os movimentos das milícias que surgiram, e também um pouco antes delas no processo inteiro de 10 anos de Revolução Espanhola. Em todos esses momentos, a iniciativa dos grupos revolucionários naquela situação era de buscar estabelecer nexos e laços entre os trabalhadores empregados e os trabalhadores efetivos. Como fazer isso? Bom, existiam diversas vias, né? Em primeiro lugar, era muito possível se pensar uma lógica e uma política de auxílio social de classe entre esses trabalhadores. Uma perspectiva de formação profissionalizante de alguns desses trabalhadores, a atribuição para alguns setores de sindicatos, de organizações de esquerda, para auxílio, inclusive alimentar, de alguns desses trabalhadores. Isso ligado à perspectiva de ações comuns, debates comuns, a construção de um programa unitário que pudesse responder a essa situação da classe trabalhadora, por exemplo, a redução da jornada de trabalho móvel até que se abarque o conjunto dos desempregados e sem diminuir salário, para que a conta dessa crise não seja tirada das condições de vida dos trabalhadores empregados e desempregados, mas seja tirada dos lucros dos grandes patrões. Todas essas são iniciativas que poderiam estar sendo feitas, mas não estão sendo feitas por parte dos sindicatos. Os grandes sindicatos nem se fala, porque eles estão até o pescoço atrelados a uma lógica de conciliação entre os grandes capitalistas, os grandes bancos e os trabalhadores. Estão tentando conciliar até hoje, como é o caso do PP e PCdoB, e por parte da esquerda, por uma certa rotina da atuação sindical e da atuação parlamentar sem uma relação profunda e orgânica construída dessa forma com os trabalhadores. Dessa forma, é muito importante pensar que é necessário encontrar uma via de constituição de um verdadeiro embrião de organização entre os trabalhadores desempregados, informais e os trabalhadores efetivos empregados. Só essa unidade vai poder criar um embrião capaz de fortalecer a consciência de classe, criar um polo ideológico e prático que permita a que o conjunto dos trabalhadores possam resistir à ofensiva neoliberal que vem a todo vapor. A burguesia está unificada como classe, certo? Apesar das suas diferenças, da bateção de cabeça e das diferenças de frações, como classe elas têm um projeto comum que é despejar a conta da crise contra os trabalhadores, contra os estudantes, contra os setores oprimidos, contra os desempregados. E a política de unificação, através de ganhar a confiança dos trabalhadores, propiciar uma ação de solidariedade prática, concreta, ligando essa ação de solidariedade à construção de um programa e de uma prática revolucionária, ideológica, socialista, na minha opinião, esse é o caminho que pode nos levar a criar sérios problemas para o projeto de destruição dos direitos sociais, econômicos e da vida e dos empregos dos trabalhadores no país. Então era isso que o blog do Trans da Revolta queria trazer aqui para a gente refletir hoje. Se você curtiu, por favor, curte o nosso canal, curte esse vídeo,
compartilha, escreve para poder mover o algoritmo, né? Faz um comentário para poder mover o algoritmo desse vídeo e fazer com que a gente chegue em mais pessoas. Faça comentários, críticas, e é isso aí, aperta o sininho para poder receber novos vídeos. Semana que vem vai ter mais. É nóis, valeu!